Semana passada vimos que o nosso Deus, Ele age em momentos inesperados. Deus age em circunstâncias inesperadas. E Deus também age em pessoas improváveis. Nós temos visto como Deus tem usado, como Deus usou a vida de Paulo em sua primeira prisão domiciliar, porque a segunda ele não teve condições de fazer nada. Ele não teve condições de escrever. Mas em sua primeira prisão, 2 anos que Paulo ficou ali em Roma, nós vimos como Deus ele usou a vida do apóstolo. Quando você lê o relato de Lucas, que foi alguém que viveu com Paulo, esteve sempre próximo de Paulo, Lucas relata no último capítulo de Atos dos Apóstolos que Paulo ele está em Roma, em uma casa alugada por ele, mas ele está ali como um prisioneiro de Roma. Então Paulo tinha com ele constantemente pelo menos um soldado pretoriano, porque Paulo ele era visto como talvez um problema político para Roma. Mas nós olhando esse texto, nós vamos perceber que, de Atos, que muitos dos auxílios que Paulo recebeu, principalmente da igreja de Filipos, provavelmente foi para cobrir os custos dele nessa residência de Roma. Porque ele era prisioneiro romano, mas quem pagava a conta era Paulo, da casa que ele morava. Só que Paulo poderia receber quem ele quisesse. Ele recebeu muitas pessoas na sua casa em Roma. Era uma prisão, ele estava preso ali, não tinha tornozeleira eletrônica, ele estava preso a uma corrente, preso a um soldado pretoriano. Mas os soldados pretorianos viam e ouviam tudo aquilo que Paulo falava, ensinava, ministrava aos outros. E desta prisão, o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus. E mesmo com suas limitações, por meio de Paulo, nessa prisão, Deus deixou para nós o maior compêndio doutrinário do Novo Testamento. As chamadas cartas da prisão. Uma carta escrita à igreja de Filipenses, dos Filipenses. Outra carta escrita aos Colossenses. Outra carta escrita aos Efésios. E uma carta muito pessoal escrita a Filemão. E isso é muito interessante. Porque o apóstolo Paulo ele conheceu uma pessoa em Roma. Essa pessoa era um fugitivo de Colossos. Era um escravo que, na verdade, era um servo de um homem chamado Filemão. Esse Filemão provavelmente se tornou o pastor da igreja de Colossos. E Paulo conhece esse homem chamado Onésimo, alguém que causou muitos problemas para o seu Senhor. Ele causou muitos danos, nós não sabemos o quanto, para Filemão, e ele foge. E o melhor lugar para se esconder é Roma. Só que ali ele chega ao conhecimento do Evangelho e ele é convertido por Deus. E ele tem contato com Paulo. Então, quando Paulo ele escreve uma carta aos Colossenses, Paulo ele já tem em mente que ele enviaria até Colossos um homem chamado Tíquico. E juntamente com Tíquico, ele enviaria também Onésimo de volta para a casa do seu Senhor, porque ele agora era um crente, ele era convertido, ele precisava lidar com aquilo que ele fez no passado. Então Paulo escreve uma carta pessoal a Filemão. Receba, Filemão, Onésimo, não como um servo, mas como irmão amado. E se ele causou algum dano, põe na minha conta. Leia o final da carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 4, eu ia falar de 7 a 9, lê todo, o capítulo inteiro. E leia também a carta a Filemão. Mas, meus irmãos, nós estamos vendo que Deus tem usado o apóstolo Paulo para ensinar os que estão perto e os que estão longe. E Paulo está ensinando que a vida de um servo de Deus é a vida de um peregrino. Um peregrino. Alguém que está neste mundo como um forasteiro. Alguém que entende que não é deste mundo. E por não ser deste mundo, a sua vida é uma vida de renúncia.
renúncia às propostas do mundo, renúncia a valores do mundo, renúncia a vontades pessoais, porque os olhos de um peregrino são olhos que estão na eternidade com Cristo, exatamente onde Cristo está. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Por intermédio de Paulo, o Espírito Santo tem nos ensinado como é ser, na prática, simplesmente um servo de Cristo Jesus. E é assim que ele se apresenta quando ele escreve no primeiro versículo desta epístola aos Filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E ele dá testemunho para a igreja como é a vida dele como um servo de Cristo Jesus. Em determinados momentos da carta, ele diz: me imitem a minha fé. Entendam o que Deus está fazendo nas minhas circunstâncias. E hoje nós vamos ver um pouco mais dessa perspectiva de Paulo como servo de Deus, mas eu quero pensar em um ponto específico que Paulo vai expor para a igreja. O que é a vida com Cristo? Vivendo Cristo. Abra no capítulo 1, por favor. Eu tenho certeza que você não vai abrir em Colossenses. Você já entendeu o que é Filipenses? Abra lá em Filipenses, capítulo 1. Vamos ler hoje de 19 a 21. Filipenses 1, versículo 19, diz assim: porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, ou pelo contrário, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Chegamos num texto que é quase o texto que expressa aquilo que estava no coração, nos desejos, nas vontades de Paulo como um apóstolo. E nós vamos aprender hoje, queridos, que o servo de Cristo, ele desenvolve uma ardente expectativa e esperança de engrandecer a Cristo em todas as suas circunstâncias. Eu vou repetir. O servo de Cristo, ele desenvolve uma ardente expectativa e esperança de engrandecer a Cristo em todas as suas circunstâncias. Vamos observar o versículo 19 e 20. Mas ao começar o versículo 19, Paulo começa com um porquê. Dependendo da sua versão, é um pois sei. Se Paulo começa o versículo 19 dessa forma, nós já podemos perceber, queridos, que o pensamento dele, o pensamento que ele irá desenvolver, na verdade, está ligado aos versículos acima. Ou seja, ele está expondo outros motivos pelo qual ele também se alegra. Além daqueles que nós já vimos no domingo passado, nos versículos anteriores. Ele diz, porque, pois eu sei, e ele quer expressar também um outro motivo de alegria que ele tem. E Paulo quer mostrar que ele também se alegra. Ele se alegra porque ele sabia que as súplicas dos irmãos e a ajuda do Espírito Santo, que ele chama de Espírito de Cristo, ele está feliz e alegre porque ele crê que com as orações dos irmãos, as súplicas dos irmãos e a ação, a graça do Espírito de Cristo, ele experimentaria a libertação da prisão. Isso está no versículo 19. Ele tem essa expectativa. Mesmo que ele sabia que essa libertação seria provisória. E é interessante, porque de fato ele foi liberto dessa primeira prisão. Alguns dizem que ele ficou 6 anos depois de ficar 2 anos preso ali nessa prisão domiciliar. E durante esses 6 anos ele pregou o evangelho e novamente ele foi preso
em Roma, mas numa prisão terrível, a conhecida prisão mamertina. E ali Paulo sofreu muito, passou muito frio, passou muita solidão, antes de ser decapitado pela espada de Roma. Mas é claro, meus irmãos, que Paulo desejava ser solto. Paulo desejava ser solto porque ele percebia que ele ainda seria útil para a igreja. Nós vamos ver isso domingo que vem, se Deus permitir. Ele cria nisso. Nos versículos 22 e 25, ele vai mostrar isso. Ele também queria rever alguns irmãos. Paulo, ele cria que Deus poderia usá-lo um pouco mais em outros lugares. É por isso que ele desejava ser solto. E já estudamos, meus irmãos, os versículos 3 e 4 do capítulo 1, que Paulo cria na intercessão da igreja. Paulo cria. Mas no versículo 20, Paulo diz que possui uma ardente expectativa e esperança. Literalmente, essa expressão ardente expectativa traz a ideia de alguém que estica o pescoço para olhar o que está à frente. Essa ardente expectativa de Paulo é uma postura de olhar para frente para ver o que Deus iria fazer. Ele tem os seus olhos no futuro. E é interessante que ele não apenas está olhando para frente, ele está com um ardor e um fervor para saber o que Deus iria fazer por meio dele, mesmo estando preso ainda. Mas, meus irmãos, nós não vamos conseguir entender as riquezas dessa declaração se nós não olharmos com mais cuidado. Então, eu gostaria de dividir essa ardente expectativa de Paulo em duas partes, porque ele fala de duas coisas. A primeira parte mostra que a ardente expectativa e esperança de Paulo tinha um propósito, de que em nada eu serei envergonhado. É assim que está no texto. É assim que está na primeira parte do versículo. Paulo tinha uma ardente expectativa e esperança de que em nada ele seria intimidado diante daquilo que surgiria, dos possíveis temores advindos dos próximos acontecimentos. Isso seria vergonhoso para Paulo, se intimidar no momento de grande tribulação. Ele já imaginava o que esperava, mas ele diz assim: eu tenho uma ardente expectativa e esperança de que em nada eu ficarei intimidado, que produziria em mim e para a igreja uma grande vergonha. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que tanto Paulo quanto a igreja, eles estão esperando um veredito do império. Ele está preso, mas ele está esperando um veredito. E Paulo, ele sabe o que pode acontecer. E é interessante porque ele deixa claro no texto que ele já imagina o que vai acontecer. Eu gostaria de mostrar para os irmãos um paralelo muito importante para nós entendermos o que estava no coração de Paulo. No capítulo 2, versículo 17, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele escreveu assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. No capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, já está decretado o veredito. Ele vai ser morto, ele vai ser decapitado porque era um cidadão romano. Paulo diz assim: quanto a mim, olha que interessante, porque no capítulo 2, 17 de Filipenses ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, no final da vida dele, ele diz assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Então lá, na primeira prisão, ele já vislumbra o que iria acontecer. E ele diz assim: mesmo que eu seja oferecido como uma oferta, isso é oferta de libação, uma oferta líquida, mesmo que o meu sangue seja derramado, eu me alegro. Quando ele está para derramar o seu sangue, ele diz: eu estou sendo oferecido como oferta de libação. O tempo da minha partida chegou.
apesar de acabar de dizer, preste atenção nisso, ele acabou de dizer que ele estava alegre. Ele estava alegre porque o evangelho estava avançando. Isso está nos versículos anteriores. Ele estava alegre porque o evangelho estava avançando. Porque os crentes estavam tendo ousadia em pregar o evangelho com a prisão dele. Mas o que viria com o veredito imperial poderia produzir nele certo abatimento. E ele não deseja isso. Apesar de se alegrar com o que Deus estava fazendo, Paulo abre o seu coração aqui. E ele diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que diante do que acontecerá, em nada eu serei intimidado. Porque, meus irmãos, Paulo, ele não quer perder a força. Paulo, ele não quer perder a força do seu testemunho. Paulo, ele não quer perder o vigor de sua fé. Paulo não quer perder a sua firmeza quando ele soubesse o que iria acontecer com ele. Porque uma coisa é dizer que você está preparado para morrer se for preciso. Outra coisa é quando chega diante de você os soldados dizendo assim: você será agora morto. Muitos servos de Deus experimentam esses momentos de luta interna, quando os acontecimentos de suas vidas trazem certa preocupação com a sua fé. Como será? Como eu estarei? Lembrando, meus irmãos, que Paulo não estava sofrendo por algo fútil. Paulo estava sofrendo, ele estava preso por causa de Cristo. E por muito pouco, irmãos, muitos se afastam do evangelho. A pandemia veio revelar isso. Nós vimos quantas igrejas na Europa e nos Estados Unidos fecharam e ainda estão fechando as portas. Essa semana eu vi, nós estamos orando, para que Deus nos conduza, não agora, mas em algum momento para um outro espaço. E eu estava vendo essa semana uma igreja, um templo lindo. Sabe aquele templo que você olha e você fala assim: eu queria um desse para mim? Um templo maravilhoso nos Estados Unidos, num jardim maravilhoso, um templo de uma igreja de 182 anos. Eles estavam fazendo o último culto, porque a igreja iria fechar. Quantos crentes não voltaram para suas congregações depois da pandemia? E sabe o que é pior? Eles acreditam que não precisam congregar. Meus irmãos, nós temos que entender que a fé, ela é acompanhada de perseverança. E a perseverança da fé em Cristo, em tudo o que Ele determinou em sua palavra, é evidência daqueles que estão na videira. Nós, como igreja, cremos na perseverança dos santos. Aqueles que estão na videira, eles perseveram na fé. O autor de Hebreus diz, Hebreus 10:39, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a preservação da alma. Mas uma coisa é saber disso quando tudo está indo bem. Outra coisa é viver isso quando as coisas não estão acontecendo como nós esperamos. Uma coisa é dizer isso quando tudo está tranquilo ao nosso redor. Outra coisa é dizer isso quando nós temos que dar a prova da evidência da nossa fé, da resistência da nossa fé. E Paulo diz que em nada eu fique amedrontado, ou seja, envergonhado. Essa é a primeira parte da ardente expectativa e esperança de Paulo, que eu fique firme até o fim. Meus irmãos, ao olharmos para os sofrimentos de Paulo, eu não estou falando nem os sofrimentos do nosso Senhor. Ao olharmos para os sofrimentos de Paulo e os sofrimentos de muitos irmãos deste período, nós não conseguimos conhecer o que de fato
estava no coração deles naqueles momentos. Sabe por quê? Exatamente por ter acontecido há tanto tempo atrás. Entretanto, isso não está tão distante de nós. Tempos atrás eu falei aos irmãos sobre o quanto Deus tem feito ao redor do mundo, o outro lado da moeda. Eu falei aos irmãos sobre o como Deus tem feito nesta igreja, o quanto eu sou testemunha do agir de Deus na vida dos irmãos, das famílias. E nós devemos nos alegrar pelos feitos de Deus. Paulo está alegre por aquilo que Deus estava fazendo em sua prisão. Mas existe o outro lado. Existe uma outra realidade. Existe o outro lado da moeda. Enquanto Deus está fazendo, enquanto Deus está agindo, a realidade é que muitos irmãos estão padecendo terrivelmente por causa de sua fé em Cristo. E nenhum crente de verdade, ele quer nesses momentos ficar cocheando entre dois pensamentos. Todo crente nesses momentos, ele quer permanecer firme em Jesus. Somente agora veio à tona, talvez você tenha lido essa semana, de uma informação de algo que aconteceu em 2009. Um casal, juntamente com seu filhinho de 2 anos, foram condenados à prisão perpétua num campo de concentração na Coreia do Norte. Motivo? Eles foram pegos lendo a Bíblia com o filho. Hoje, mais de 70 mil cristãos estão em campos de concentração na Coreia do Norte, o país que mais persegue cristãos no mundo. Na Índia, igrejas estão sendo queimadas. Quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo na Somália, aquilo que está acontecendo no Iêmen, e em tantos outros lugares não tão distantes, nós percebemos que o que muitos irmãos passaram, muitos irmãos estão ainda passando. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós não temos experimentado essa realidade. Eu estava ouvindo essa semana um missionário coreano, e ele estava dizendo que algo tem acontecido no Brasil. Somente no Brasil as igrejas cresceram na pandemia. Somente no Brasil. E Deus tem usado a vida de muitos crentes brasileiros para irem para o mundo. Mas o que eu quero mostrar, meus irmãos, é que nós somos seres emocionais. Deus nos criou assim. E nós precisamos aprender nessa caminhada com Deus, que mesmo tendo sido criados assim, nós somos influenciados pelo pecado. E muitas vezes as nossas emoções, elas não condizem com a verdade que professamos. E nós precisamos entender e crer que as nossas emoções, elas não definem a nossa fé. Se a sua emoção define a sua fé, amanhã, quando você não estiver com o desejo de ler a Bíblia, você vai acreditar que talvez você não seja salvo em Jesus. Por sermos seres emocionais e pecadores ainda, as nossas emoções, muitas vezes, elas flutuam. E nós somos inconstantes em nossas emoções. E Paulo sabia disso. E Paulo tem uma ardente expectativa e esperança de que quando acontecesse, ele estivesse firme na fé, mesmo que as suas emoções estivessem pedindo algo diferente. Talvez hoje nós não estejamos na mesma situação de Paulo, nem na realidade de muitos crentes, mas eu preciso perguntar isso para você, meu querido. Como está a sua fé? Eu não estou falando de suas emoções. Eu estou falando de sua fé, além das suas emoções. Diante dos acontecimentos de hoje, na sua vida, você está firme
em sua fé. Talvez não nas suas emoções, na sua fé. Jeremias foi um homem que aprendeu com Deus a não seguir o coração. Você se lembra quem escreveu que enganoso é o coração do homem? Jeremias, ele está vendo o seu sofrimento. Jeremias, ele está vendo o que os homens estão tramando contra ele. E Jeremias ora a Deus. Ele não reclama, ele lamenta. Não é pecado o lamentar, o pecado é o praguejar. Ele lamenta e ele diz assim: Senhor, justo o Senhor seria. Na verdade, justo o Senhor é. Mas eu quero conversar com o Senhor sobre algumas coisas que estão acontecendo comigo. E ele coloca diante do Senhor os seus questionamentos. E o que Deus diz para ele? Qual é a resposta de Deus para Jeremias? Está lá no capítulo 12, versículo 5. Deus diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, o que vai acontecer quando você correr com os homens que vão a cavalo? Se em terra de paz você não te sente seguro, o que será quando você estiver nas florestas do Jordão? Ou seja, Jeremias, a situação vai piorar. Se em tempo de paz você se sente inseguro, o que acontecerá quando não houver essa tranquilidade? Deus colocou o coração de Jeremias no devido lugar. Aí no capítulo 17 ele diz: enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Você se vê guiado ou guiada pelas suas emoções ou por suas convicções de fé? É importante você responder isso. Sabe por quê? Porque isso vai influenciar a sua permanência ou a sua desistência. Talvez não em momentos de perseguição, mas em momentos de grande tribulação ou de pequena. Nossas emoções não definem nossa fé. E nós não devemos nos submeter a elas quando elas são contrárias ao que nós cremos. O vagão que conduz os outros vagões não é a emoção. O vagão que conduz os outros vagões não são os sentimentos. Muitas vezes os seus sentimentos e emoções são contrários àquilo que você declara como fé. Então, meus irmãos, busquemos em Deus a mesma ardente expectativa e esperança, para que, diante dos acontecimentos de nossas vidas, sejam os acontecimentos de hoje, ou sejam os acontecimentos do futuro, nós possamos permanecer firmes, em nada sendo intimidados. Pelo contrário, esse pelo contrário é exatamente o que Paulo utiliza para falar da segunda parte de sua ardente expectativa e esperança, no versículo 20. Pelo contrário, ou mais que, com toda ousadia, como sempre, também agora, seja Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É interessante o pensamento de Paulo quando ele diz, como sempre, também agora. Queridos, ele não apenas tem uma ardente expectativa e esperança de que em nada ele ficaria intimidado e envergonhado diante daquilo que estava acontecendo e iria acontecer. Ao contrário disso, ele diz, a sua ardente expectativa e esperança era que ele teria a mesma ousadia de sempre. E ele diz, também agora. Também agora por quê? Também agora. Agora que a morte está às portas. Agora que o martírio ele é iminente. Como eu sempre tive ousadia, que também agora eu tenha. Ele tem essa ardente expectativa e esperança. Mas há um alvo maior, que agora eu vou pregar. Agora é o cerne da pregação. Porque Paulo expressa o alvo maior de sua grande expectativa e esperança. E ele diz, para que Cristo
seja engrandecido no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Mas ele precisa ainda dizer o porquê. Ele diz, no versículo 21, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já falei para os irmãos hoje pela manhã que quando Paulo ele usa essa expressão, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, Paulo está pensando na sua personalidade. Paulo está pensando em todo o seu ser. Que Cristo seja engrandecido em tudo o que eu sou como pessoa. Não apenas na forma como eu cultuo, nas coisas que eu faço na igreja, que em minha personalidade plena, que Cristo seja engrandecido. Quer eu viva, quer eu morra. Meus irmãos, já nos últimos anos de vida de Paulo, Paulo aprendeu algo que eu, como pastor dessa igreja, eu desejo viver na minha vida. O sentido da vida cristã só faz sentido quando vivido na direção em que Cristo se torna o centro de tudo, inclusive da minha personalidade. O sentido da vida cristã só faz sentido quando é vivido na direção em que Cristo se torna o centro de tudo, inclusive, principalmente, da minha personalidade. John Stott, ele disse certa vez, Cristo é o centro do cristianismo bíblico, todo o resto é circunferência. Em minha peregrinação, Jesus precisa, meus irmãos, eu estou falando de mim, Jesus precisa se tornar o alvo primeiro de meus planos pessoais. Em minha peregrinação neste mundo, Jesus precisa se tornar o motivo principal de minha alegria. Mesmo que eu não tenha um sorriso no rosto. Jesus precisa se tornar a causa principal do meu serviço à igreja. O motivo de me tornar um marido que ama a esposa como ele quer. Eu não amo a minha esposa se ela merece ou não. Eu amo a minha esposa porque eu quero fazer o que Cristo manda. Eu preciso amá-la como Cristo ama a igreja. A razão de eu ser um pastor segundo o seu coração não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com a resposta dos irmãos, tem a ver com o meu desejo de ser aquilo que Cristo deseja que eu seja. Se eu pregar nesse púlpito esperando a resposta positiva dos crentes, eu não entendi. Eu não tenho que esperar o sorriso das pessoas, eu tenho que saber, como Tozer dizia, eu tenho que descer do púlpito com a certeza de que Deus sorriu para mim. Agora, algumas coisas são muito lógicas e óbvias. Se em minha vida Cristo é a minha busca, o meu alvo primeiro, a morte será lucro. Sabe por quê? Porque eu terei Jesus por completo. Eu verei como Ele é. Se Ele é o alvo da minha busca, quando a morte chegar para mim, eu o terei. É lucro. A palavra que Paulo utiliza para definir lucro é um valor superior. Voltando para Paulo, eu acho que a gente nem saiu dele. A sua ardente expectativa e esperança não tinha apenas a ver com o seu testemunho diante daquilo que poderia acontecer, mas com aquilo que ele buscou durante toda a sua vida de convertido. Então, na íntegra, o que Paulo estava dizendo era o seguinte: se eu for solto, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, como sempre foi. Se eu for morto, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, com a minha morte. Ah, meus queridos irmãos, que testemunho maravilhoso Paulo, ele deixou para a igreja. Mas não apenas para a igreja, principalmente para pastores e diáconos. No capítulo 1,
Versículo 1, na parte B desta carta, ele diz, também aos bispos e diáconos. Ele queria dizer algo para aqueles que são líderes na igreja, líderes do povo de Deus, ou aqueles que um dia serão. Talvez Deus aqui tenha pastores aqui, diáconos aqui, homens que estarão à frente da igreja, do povo dele. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Faz todo sentido desejar que Cristo seja engrandecido nas circunstâncias mais difíceis, quando em toda a minha vida, esse sempre foi o meu alvo. O que nós precisamos, meus irmãos, avaliar e perguntar todos os dias para nós é o seguinte: na minha vida hoje, esse tem sido o meu alvo? Que Cristo seja engrandecido. Eu estou desejando e buscando engrandecer a Jesus em tudo que eu estou fazendo. Assim como Deus falou para Jeremias em tempos de paz, nós estamos tendo uma ardente expectativa e esperança de que Jesus seja engrandecido, quer nos momentos mais tranquilos ou quer nos momentos mais difíceis. Não há necessidade de pensar nos momentos mais difíceis, quando nos momentos da minha vida, todos eles, eu tenho um único objetivo: que Cristo seja engrandecido. Paulo havia acabado de falar, e eu quero fazer agora algumas aplicações finais para nós. Paulo havia acabado de falar de alguns homens que estavam pregando a Cristo por inveja. Alguns homens que estavam pregando a Cristo por motivações egoístas. E ele começa o versículo 19 dizendo assim: quanto a mim, eu não posso falar pelos outros. Eu não posso falar o que estes estão desejando, ou pensando, ou buscando. Eu posso falar por mim. Quanto a mim, eu quero incentivar você a não pensar em nenhum outro agora. Não pense na sua esposa. Não pense no seu irmão. Não pense no seu marido. Não pense em ninguém agora. Quanto a mim. É isso que Paulo está propondo. Quanto a mim, eu tenho desejado em meu viver que Cristo seja engrandecido quando eu me aproprio de sua justiça, naqueles momentos em que eu sou tentado a confiar nos meus atos de justiça. Eu me aproprio da justiça de Cristo, da obra de Cristo, ou eu me aproprio das minhas obras para receber o agrado de Deus, ou para tentar agradar a Deus. Eu tenho desejado em meu viver que Cristo seja engrandecido quando eu luto contra o meu orgulho, porque o meu objetivo não é tanto vencer o orgulho, o meu objetivo é ser humilde como Cristo. O meu objetivo não é abandonar o pecado, o meu objetivo é engrandecê-lo. Só que com o meu pecado eu não o glorifico. Quando eu sou promovido a uma função que pode pedir de mim que eu me adeque a pessoas ou sistemas que desprezam ao Senhor, o meu objetivo é que Cristo seja engrandecido. Quanto a mim, eu tenho desejado em meu viver que Cristo seja engrandecido quando eu estou prestes a fechar um negócio. Eu percebo, meus irmãos, que muitos crentes, com o objetivo de obterem lucro, eles negam a Cristo em sua vida. Porque eles não estão pensando que Cristo, eles não estão desejando que Cristo seja engrandecido. Quando eu estou na escola, no cursinho, na universidade, eu falei isso domingo passado, vocês podem imaginar o que seria se um crente, um jovem crente, estivesse na universidade com uma motivação
principal, que Cristo seja engrandecido na minha vida. Essas estatísticas de cada 10 filhos de crentes, 8 se perdem na universidade, isso não aconteceria. Será que eu tenho desejado ardentemente, tido esperança que Cristo seja engrandecido quando eu participo de alguma atividade da igreja? Meus irmãos, muitos crentes estão trabalhando nas igrejas, mas a motivação deles não tem a ver com o engrandecer Cristo. Estão engrandecendo o nome de denominações, estão engrandecendo o nome de igrejas, estão engrandecendo o nome de homens, mas não Cristo. A vida cristã é uma vida que vive Cristo. Eu tenho desejado que Cristo seja engrandecido quando eu estou sendo tentado a pecar. Charles Spurgeon, ele disse certa vez que nós não andamos durante o dia preocupados se uma viga vai entrar no nosso olho. Um cisco, sim. Não é comum uma viga entrar no seu olho enquanto você está caminhando. Um cisco, sim. Pequenas rachaduras de uma represa inundam uma cidade inteira. Muitas vezes nós não estamos percebendo que Deus deseja ser engrandecido naquele mínimo de nossa vida diária. Na forma como nós falamos com a pessoa. Na forma como nós tratamos o nosso trabalho, na forma como nós olhamos para o nosso irmão, na forma como nós glorificamos a Deus naquilo que nós fazemos na igreja. Eu tenho buscado engrandecer a Cristo quando eu tenho oportunidade de dar testemunho da minha fé. Sansão, eu já estou terminando, irmãos. Quando eu falo isso não é porque alguém está olhando feio não, tá? É prática minha mesmo. Mas Sansão, a Bíblia fala que ele matou mais filisteus em sua morte do que em sua vida. Paulo ele disse assim, que quer na minha vida, ou quer na minha morte, ou seja, tanto na minha vida quanto na minha morte, a motivação é a mesma. Que Cristo seja engrandecido na minha morte, assim como é na minha vida. Ele deseja, meus irmãos, que em sua morte também, Cristo seja engrandecido. Sabe por quê? Ele quer ensinar a igreja, ele quer mostrar à igreja que estar com Cristo, para ele, era lucro. Como eu falei para os irmãos que eu creio que tudo o que acontece no mundo tem a ver com a história de Cristo com a sua noiva, a igreja. Como eu vi crentes no período da pandemia com medo da morte. O crente com medo de sair na rua, com medo de morrer. Sabe o que isso mostra? O estilo da sua vida. Quando um crente ele tem medo da morte, isso revela como ele está vivendo. Paulo ele não teme a morte, sabe por quê? Porque a vida dele era Cristo. Ele desejava engrandecer a Cristo na vida. O temor dele era que as emoções dele levassem ele a não ter essa firmeza. E ele declara isso, ele mostra isso. Mas o versículo 21 ele diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Meus irmãos, para Paulo, o dia em que a morte chegasse para ele, seria muito melhor. Steve Lawson, ele disse uma coisa muito bonita. Mas mais do que ser bonita, é verdadeira. Ele disse assim, Paulo, irmãos, Paulo, ele dormia no travesseiro da soberania de Deus e dormia muito bem. Ele se deitava no travesseiro da soberania de Deus e dormia tranquilamente. Quer eu seja entregue por oferta de libação, ou eu esteja sendo oferecido como oferta de libação,
o tempo da minha partida chegou. Já agora, a coroa da justiça me está guardada nos céus, tanto para mim quanto para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. E eu quero terminar dizendo que seja nas coisas mais básicas do nosso dia a dia, ou nos momentos mais difíceis de nossas vidas, meus irmãos, peçamos a Deus para que Deus nos dê essa ardente expectativa e esperança de permanecermos firmes na fé em qualquer momento. Mas não apenas isso, que nós busquemos, que nós desejemos essa ardente expectativa de engrandecer a Cristo em todos os acontecimentos da nossa história. Hoje você está tendo uma oportunidade da parte de Deus de engrandecer a Cristo. Que nossa ardente expectativa e esperança tem a ver com essa ousadia de engrandecer a Cristo todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus, em Cristo, pegou os crentes e os firmou na rocha. Todo aquele que é do Senhor está fundamentado em Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa esperança. É Ele que nós devemos buscar. É Ele que nós devemos engrandecer. É Ele que nós devemos agradar. Renuncie vontades pessoais. Renuncie seu coração. Renuncie propostas mundanas que ofuscam a grandeza de Cristo na sua busca. Porque o dia que a morte chegar para você, você também dirá como Paulo, assim como foi na minha vida, assim também que seja na minha morte, que Cristo seja engrandecido.